nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete que nunca irá me deixar. Inimigos muito fortes procuram minha alma perder. E se sozinho andasse, que poderia fazer? Com Jesus ao meu lado, posso alegre avançar, pois Ele mesmo promete que nunca irá me deixar. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor. Quando nós olhamos aqui para essa batalha entre o dragão e a mulher, olhamos aqui para essas batalhas do capítulo 12 do Apocalipse, nós percebemos três batalhas. A batalha do dragão contra o Messias, a batalha do dragão contra Miguel e a batalha do dragão contra a mulher. Uma coisa que a gente tem que entender aqui nessas três batalhas é que em nenhuma destas o dragão saiu vitorioso. Ele perde a batalha contra o Messias, ele perde a batalha contra Miguel e ele perde a batalha contra a mulher. O irmão Vanusa acabou de dizer que sempre ele vai perder, exatamente. Porque o que nos assegura a vitória
sobre o dragão? A igreja, que é a mulher. Há o quê? A promessa para a igreja também ser vitoriosa. A Bíblia diz que o dragão vai persegui-la por um tempo, 2 tempos, metade do tempo, ou 1260 dias. Mas o dragão vai ter um tempo limitado. Ele não vai conseguir atormentar a vida da igreja, do povo de Deus, para sempre. Terá um fim. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, que já foi derrotado na cruz, né? O dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, foi esmagada a sua cabeça, como tinha a promessa lá de Gênesis. No momento em que Jesus vence a morte, por meio dali da ressurreição, Jesus Cristo venceu a morte. Então ele esmaga a cabeça da serpente. A morte não tem domínio sobre Jesus, não tem poder sobre ele. E portanto, o que é que a gente aprende aqui? Que por meio da vitória de Cristo, a igreja de Cristo se torna também vencedora. A igreja será coroada. Cristo, ao ascender ao céu, ao ressuscitar, ele foi coroado como rei. E a igreja de Deus também, a semelhança da sua ressurreição, vai ressuscitar, vencendo também a morte e sendo coroada. Então essa é a mensagem que tem que ficar dessa batalha contra o inimigo. Ao vencer a morte, Cristo então está tendo a vitória sobre a morte e sobre o pecado. O salário do pecado é a morte, né? E isso tem o passaporte da igreja de Cristo para a sua coroação, para o reino dos céus. Então, simbolicamente, a igreja também vence com Jesus, quando Jesus vence a morte. Porque na realidade, nós não conseguimos vencer o pecado sozinhos. Não depende de nós. Nós não temos essa condição. Nós não somos salvos por obras. Só quem vence o pecado é Jesus. Então, quando ele vence a morte, ele vence o pecado. E em Cristo Jesus nos tornamos mais que vencedores, porque temos condições pela morte e ressurreição de Jesus também de vencer esse pecado, porque nós, a igreja de Deus, vencerá a morte e, portanto, vencerá também o pecado para sempre. Depois seus anjos foram apenas derrotados, né? E expulsos do céu. Ou seja, perdeu o posto do acusador dos nossos irmãos. E a luta do céu foi justa posta. Tem gente, às vezes, Steph, que questiona. Olha, por que é que Jesus botou Satanás para a terra e não matou logo, não destruiu logo? Deixou ele vir para a terra para vir botar o pecado no mundo. Quem é que queria dizer alguma coisa sobre isso? É forte essa pergunta, né? Mas é engraçado, porque Satanás também vivia no céu, né? Ele caiu para a terra. Para enganar o povo. Por causa de Adão e Eva, não? Porque por causa de Adão e Eva entrou o pecado no mundo. Eu sei, mas Adão e Eva só pecaram porque Satanás tentou. E ele veio de onde? Do céu, expulso. Se ele não tivesse sido expulso vindo tentar Eva também tinha pecado. Não tinha um mal na terra. Para que nós possamos, para saber que Deus existe, não? Que Ele é bom e poderoso para nos salvar. E o Satanás não pode vencer Deus, né? Só quem pode vencer é Jesus. O diabo não pode vencer. E que nós não possamos dar lugar ao diabo. Nós possamos sempre estar inspirados em Cristo Jesus. Mãe já deu uma sugestão aí. Já nos encaminhou para uma ideia. Que é o quê? É saber que Deus é bom, que Deus é justo, né? Por exemplo, uma das melhores explicações sobre isso é isso mesmo. Por quê? Na hora que Satanás derrotasse Satanás, matasse Satanás e os anjos, em vez de expulsar para a terra, os outros anjos podiam questionar a bondade de Deus e dizer que Deus era injusto. Vocês entendem? Ao enviar para a terra, Satanás teve a oportunidade, claro, que Adão e Eva teriam livre escolha, como a mãe disse, de aceitar ou não. Ele tinha como enviar para a terra, Satanás pudesse disseminar o mal, destilar, né, a sua maldade. Seria possível o ser humano conhecer o mal, porque os anjos também lá no céu conheciam o mal, porque os anjos não conheciam.
Ou seja, se Deus mata eles logo, Deus podia ser questionado pelos anjos como injusto. E foi nessa ideia de que ele vindo para a terra e podendo disseminar o mal, tendo essa oportunidade, as pessoas iam ver que Deus tinha sido justo pela inveja e o pecado, porque Deus conhecia o que era o pecado de Satanás, e mostrar o que seria possível de um pecado como da inveja e do orgulho fazer com a humanidade, que é o que está acontecendo hoje. Então ele provou que quem era o ruim da história era Satanás. Que aquilo que ele tinha no coração dele só traria o mal para a humanidade. E se ele morre ali, não tinha como provar isso. Foi por isso que Deus expulsou do céu, da terra, e ao mesmo tempo permitiu que aquele casal ali, aquele primeiro casal, caísse em tentação. Eles tinham escolha, sim. Eles poderiam decidir que não. Mas, infelizmente, ao ser iludido pelas palavras de Satanás, de fato, eles mostraram o que é o pecado, o que é que o pecado, o mal é que é possível fazer. Satanás perdeu a batalha para o Messias, perdeu a batalha para Miguel, lá no céu. E com a igreja, ele vai conseguir vencer, mãe? Vai conseguir deter a igreja? Nessa batalha contra o inimigo, quem é que vai ser vitorioso? A igreja ou Satanás? É a igreja, claro, né? A igreja é Deus, é o povo de Deus, né? Somos nós, a igreja. E Jesus também. Jesus é a coluna da igreja, né? E para nós vencer, nós temos que fazer a vontade de Deus. Né? A igreja sem Jesus, ela não pode vencer. Ele já deu a vitória, ele morreu na cruz para nos salvar. E nós como pecadores, né? Achamos que Deus deu a nossa vitória, nossa graça. Nós temos a vitória de graça. Deus deu de graça e a gente ainda não recebe, né, a bênção. A salvação é de graça. Nós não pagamos nada pela salvação. Deus já nos deu. Assim como desde o momento que ele morreu na cruz, que ele derramou todo o seu sangue, já deu todo o seu sangue para nos salvar. E a gente somos tão ingratos que às vezes a gente não reconhece o que Deus tem feito por nós, né? E que possamos a cada dia aprender mais e mais e entender que só Deus é o único que pode nos salvar. Sobre a morte venceu, né? E como diz também, nenhuma condenação há, aquela canção. Pelo sangue que desceu na cruz. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E aí a gente aprende aqui que a igreja tem vitória e será vitoriosa sobre o pecado e a morte, porque Cristo venceu o pecado, venceu a morte. Ao ressuscitar, ele é coroado, né? Ele ascende ao céu. E da mesma sorte, Satanás não terá domínio sobre o povo de Deus, e ela sairá vitoriosa, será coroada. Você veio até a morte e dar-te a coroa da vida. Isso já estava promessa para as 7 igrejas lá no início. João dizendo para as igrejas lá no início. E conserva o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Então há uma coroa preparada para a igreja. Então, como mãe disse, a igreja tem que o quê? Sempre manter-se firme em Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Porque só por meio dele que nós podemos obter a vitória. Cristo move as montanhas. Está bonito. E tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre. Autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Para sempre. Toda a salvação. A morte venceu. Tá bonito. Sobre a morte venceu. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque pelo sangue derramado, o sangue que desceu da cruz,
nós somos justificados, perdoados, lavados e remidos pelo teu sangue. Pois não temos poder nenhum sobre o pecado. Não há vitória em nós mesmos e não por nós mesmos. Somente o Senhor é que é vitória por nós. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu o pecado. E por isso que em Ti nós somos mais que vencedores. O Teu povo, a Tua igreja, aquela igreja que esteve durante toda a história lá no passado, na época de João, perseguida, Senhor Deus, pelo dragão, pelo inimigo, que naquele tempo oprimia o Teu povo por meio de outros governantes, mas que continuou na história oprimindo o Teu povo, usando outros governantes, outras instituições, que ainda continua hoje em alguns lugares do mundo, oprimindo o Teu povo. Sabemos que eles não vão ter poder sobre nós, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre a mulher, porque o seu tempo acabou, Pai, ou está acabando, ou vai acabar, e o Senhor sabe que não tem poder nenhum sobre a morte, porque o Senhor é que tem vitória sobre a morte. E sabemos que por meio da Tua ressurreição, nós também seremos ressuscitados. Por meio da Tua vitória, também seremos vencedores, pois em Ti, Senhor Deus, somos mais que vencedores. E é por isso que nessa certeza que Tua igreja também vencerá o inimigo, que ele já perdeu desde o início, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo e te pedindo, Senhor Deus, que nós possamos permanecer junto a Ti todos os dias, rendida aos Teus pés todos os dias, porque como o Senhor mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Nos ajuda, ó Pai, a vencer cada obstáculo da nossa vida, cada tentação. Nos ajuda, Senhor, na nossa vitória diária sobre o pecado. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Preciso me entregar, Senhor. Pensamento, meus dons e meus bens. Quem tem ouvido que... Amém. Vocês vão mostrar a árvore de vocês. Mostrem pra frente. Deus mandou, mas Jonas não quis ir. Deus falou, Jonas não quis ouvir. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, muito mar se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, muito mar se acalmou. O barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, muito mar se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, muito mar se acalmou. E na barriga da baleia, Jonas foi parar. Naquele barrigão da mole escapou. 3 dias e 3 noites ela enjoou. Deus disse, deixa ele na praia pra falar do meu amor. Deus mandou, mas Jonas não quis ir. Deus falou, Jonas não quis ouvir. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, muito mar se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, muito mar se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, muito mar se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, muito mar se acalmou. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A graça maravilhosa do Senhor, o amor do Pai e a comunhão do Espírito possa seguir com essa igreja hoje e para sempre. Amém. Bom sábado!